Cláudia Migliaccio, do Acabei de Descobrir, que é um projeto que eu iniciei o ano passado e tem como objetivo baratear os tratamentos e todos os procedimentos relacionados à reprodução humana. Então é um grupo para tentantes, um projeto para tentantes. Hoje eu conto com 5 apoiadores no meu projeto, que é o médico de medicina ortomolecular, médico de reprodução humana, urologista, andrologista especialista em fertilidade masculina, laboratório e terapeuta. São esses 5 profissionais que a gente tem hoje. E para conseguir passar com qualquer um desses profissionais, vocês precisam me enviar pelo Messenger, né? Aqui no grupo do Acabei de Descobrir, ou quer dizer, no meu Messenger pessoal mesmo. Vocês me enviam o que vocês precisam para eu poder fazer um cupom. E aí, nesse cupom, vocês têm que apresentar no apoiador e aí vocês têm um desconto. Então, esse eu acabei de descobrir. Hoje, meninas, nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Luba sobre falhas de implantação. Daqui a pouquinho ele vai estar por aqui, eu não vi ainda, mas ele já sabe que daqui a pouquinho ele entra e aí nós vamos conversar com ele sobre uma questão que é muito complicada para todos nós. Rafael! Oi, Cláudio. Doutor! Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Aqui tá tudo bem. As meninas também estão bem, estão falando boa noite, tá tudo bem, graças a Deus. Aí sim, Hoje agora... é dia, hein, doutor? O assunto hoje é tenso, fala sério. Não, é um assunto delicado, mas é gostoso. É um assunto bom da gente conversar. E tem bastante coisa e ninguém sabe nada, né? Então... Exatamente. Mais ou menos, porque as minhas meninas são craques, viu, doutor? Não, a gente sabe tudo que se fala, mas ninguém consegue uma coisa que resolva, né? A falha de implantação, ela é o grande... se não for uma das coisas mais difíceis, o grande desafio mesmo da reprodução, talvez seja acho que a coisa mais difícil de tratar. Toda vez que chega uma paciente, olha, doutor, eu fiz 3, 4, 5, para não falar mais tratamentos, toda vez que acontece isso, a gente fica preocupado, porque tem um enigma aí que a gente não consegue resolver. E aí, toda vez que a gente não consegue resolver uma coisa, a gente começa a fazer tudo. E aí, nessa hora que começa a fazer tudo, nada dá certo ou tudo dá certo. E aí, a gente monta protocolos, que é o brinco que chamam-se protocolos do pânico, que você faz tudo que existe. Então, falaram que acender uma vela... Alguma coisa vai dar certo, né? Se acender uma vela, funciona, acende a vela. Falaram que fazer não sei o que, funciona, faz aquilo também. É inhame, é abacaxi, vixe, usa tudo. Vai, fisales, pode usar, manda brasa. Mas a gente tenta controlar isso de outra forma, né? Exatamente. Doutor, primeiro eu quero agradecer que você está aqui, muito obrigada. Mais uma quarta-feira, né, doutor? Eita, quanta quarta-feira! É um prazer enorme estar aqui sempre. Você sabe que todos os elogios que eu tenho para você são reais, não tem o que falar. Você ajuda aí essa mulherada com um carinho enorme. É sempre um prazer estar aqui para tentar dar uma ajudinha aí também. Ai, muito obrigada. Elas são meus amorzinhos, você sabe disso, né? Que eu brigo por essas meninas. Fala aí, doutor. Nossa, você vai te falar, viu? Olha, se elas soubessem metade das coisas que você faz ali para ajudar elas. Ah, mas doutor, faz isso aqui. Ah, doutor, faz assim, vai, por favor. Ah, doutor, tá... Ah, vai, tá bom, tudo bem, Cláudio, tudo bem. Consegue tudo. Às vezes eu tô até vermelha, só de pensar. Consegue tudo, nunca vi. Eu sou abusada, gente, eu sou muito abusada. Não sei como que esse doutor me suporta, mas tudo bem. Não, mas dá tudo certo. A gente ainda. É porque o negócio não é tão ruim assim, né? Eu abuso, mas não tanto, às vezes. Só um pouco, mas pode eu abusar. vermelha. Pode abusar, não tem problema. A gente fica tranquilo. Ai, gente. Ai, que bom. É por isso, tá vendo, gente, que os apoiadores do Acabei de Descobrir são assim, ponta firme. E eu fico feliz porque realmente o doutor sempre encontra uma maneira de facilitar a vida das meninas de alguma maneira. Quando tem uma pergunta, alguma coisa muito específica e que eu não consigo responder, eu pergunto para ele sempre me responde, sempre, sempre. Às vezes eu sei que ele tá na correria e eu falo, ai meu Deus, pergunto ou não pergunto? Mas quando eu pergunto, assim, ele sempre me responde, aí eu posso devolver as perguntas. Não é tudo, na verdade, que eu levo para ele, óbvio, né? Tento filtrar o máximo possível, porque ele tem, enfim, as pacientes dele, né, para resolver.
Mais alguma coisa que de repente seja realmente importante, até para eu saber e poder responder, eu pergunto, ele me responde. Então, assim, gratidão, demais. Doutor, vamos começar então. As meninas estão aqui falando boa noite, está todo mundo te cumprimentando, está todo mundo feliz que você está aqui, mas a gente tem que continuar. Vamos Eu lá. queria saber o seguinte: a primeira coisa, quais são os principais motivos da falha de implantação? Que hoje a gente consegue diagnosticar. Putz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que acontece, né? O que é uma falha de implantação? E aí, como é que acontece? Se existem, quais são as causas que hoje já consegue se enxergar, né? Se saber? Tá. Há mais ou menos uns, sei lá, uns 10 anos atrás, a gente considerava falha de implantação a transferência de 10 embriões, um total mais ou menos de 10 embriões, sem gravidez, tá? Sem nenhum tipo de gravidez. Hoje a gente já não considera mais isso. Hoje a gente considera a transferência de pelo menos 4 embriões de boa qualidade, que podem ser dia 3 ou dia 5, depende, mas embriões de boa qualidade, em que você não tem a implantação. Então, muitas vezes, a gente tem 2 tratamentos sem sucesso e isso acaba configurando uma falha de implantação. Tem algumas pessoas que discutem que 3 tratamentos, né, 3 transferências de embrião sem gravidez, indicariam aí a falha de implantação. Eu acredito o seguinte, se você tem bons embriões, a partir realmente do segundo tratamento, onde você não teve o sucesso, eu acho que você tem que ver esse casal como um casal que pode ter uma evolução realmente com falha de implantação. Fora do Brasil, a gente às vezes até é motivo de chacota, porque eles falam para a gente que a gente criou uma entidade, que é às vezes a falha de implantação ou o aborto de repetição, com um aborto ou uma falha, né? E que está dentro da média, né? Dentro da estatística normal, que pode eventualmente não dar certo. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, putz, eu tentei uma vez e não deu certo. É falha de implantação? Não, ainda não, né? A partir do segundo tratamento não deu certo, embrião bom, fez o tratamento direitinho, né? Acompanhou endométrio legal, tá tudo certo. Aí realmente você considera falha de implantação. As principais causas, assim, sempre que a gente fala assim, qual que é a causa da falha de implantação? Então, a primeira, eu brinco que é sempre um mistério, nunca ninguém sabe, né? Por que não deu Sim. certo? Não deu certo. Porque você não tem, às vezes, uma justificativa, né? Você tem um embrião normal, você tem um bom embrião, você tem um endométrio adequado, você fez esteroscopia, às vezes com estudo imunohistoquímico, dosagem hormonal, tudo que você podia fazer, você fez e aquela paciente não engravida. E às vezes você tem um embriãozinho meio assim, normal, nem é tão bom, que evolui, engravida e ninguém consegue explicar. Então, a primeira coisa, a primeira teoria mais envolvida realmente na falha de implantação, ela está nessa receptividade do endométrio com o embrião. Tá? Então, primeiro, você tem, claro, aí não entra na questão de falha de implantação, né? A alteração genética. Se você vai ter isso, aí pode ser uma falha de implantação, mas você tem que avaliar bem o casal para ver se não tem um possível risco. E aí a gente acaba achando como uma causa, olha, os seus embriões não são normais e a gente pode ter um problema genético associado. Trombofilia está associada à falha de implantação? Normalmente não. Normalmente não. Não é essa a história, mas pode estar. Às vezes você encontra trombofilia em falha de implantação, mas não é a história mais comum da trombofilia. Trombofilia, a história mais comum é evoluir ou parar de crescer e perde a gestação, ou leva a gestação, ou faz aborto de repetição. Eu já vi trombofilia, por exemplo, fazer gravidez bioquímica, né? Sem nenhuma outra explicação. Eu não entendi. Gravidez bioquímica é quando você faz um beta positivo que não evolui. Então você não considera que aquela pessoa fez uma gestação. Ela engravidou, mas não evoluiu. A gente chama isso de gravidez bioquímica. Então, eu já vi casos onde você simplesmente corrige a dosagem, né, da enoxaparina, isso já corrige. A parte genética é muito importante, eu acho. Acho que hoje, se você pensa nas principais causas mesmo de falha de implantação e nas causas de aborto de repetição, genética é a principal causa. Então, isso não pode parar, deixar de passar pela sua cabeça quando você encontra isso. Mas aí você precisa ver o perfil do casal, né? Você vai pensar num casal de
30 anos que vai ter uma alteração genética com cariótipo normal, por exemplo? Não. Dificilmente você vai pensar nisso. Então é mais isso. E o fator imunológico, né? Que é essa resposta imunológica que a gente fica de olho, que a gente fica pensando, né, como que a gente vai trabalhar. E isso que é importante para a gente ver o que a gente pode fazer. Então, a gente fica quebrando a cabeça nessas coisas. Então, faz os exames de fator imunológico, faz as provas de função reumática, começa a verificar fator reumatoide, você começa a ver anti-RO, anti-LA, tentando pensar em lúpus, pensar em alguma doença autoimune. Só um minutinho, calma aí. Olha só quem está aqui, que veio aqui hoje participar da nossa live. Deixa eu ver. A Catarina veio dar um oi. Ela vai dar só um oizinho e vai voltar lá para a TV que ela vai assistir lá. Papai, você não foi trabalhar? Eu tô trabalhando. Tá bom? Vai lá assistir um pouquinho de TV que a gente já vai. Ela tá tão linda, como cresce, meu Deus do céu. E aí... cresce muito rápido. A última vez que eu vi, ela tava com uma carinha diferente. Já tá com uma carinha de mais mocinha. É muito rápido. Tá com saudade do pai? Faz 3 dias que ela não vê o pai direito, coitada. Então aí quando o pai chegou aqui, você vai trabalhar? Tô trabalhando. Não, pai, você tá no telefone. Então estamos trabalhando, não tem jeito. E vamos voltar para o raciocínio, então. Aí a trombofilia, então são isso. Trombofilia, fator imunológico, o mais importante, o fator genético. E aí vem as questões do endométrio, que acho que hoje em dia é o maior desafio que a gente tem. Então, adenomiose de extrema importância, né? A endometriose, a qualidade realmente para a implantação, a adenomiose, a endometriose realmente que a gente pensa quando você encontra, por exemplo, um útero de volume aumentado, nem sempre você tem a zona juncional, que é uma alteração que aparece na ressonância, mas você tem uma queixa de dor ou uma queixa de fluxo menstrual intenso, com um útero de tamanho aumentado, então você fica às vezes na dúvida e já pensa como uma adenomiose. Isso pode fazer uma diferença, porque aí você tem que fazer um bloqueio antes de transferir esses embriões. Isso pode ajudar muito na taxa de gravidez. Que mais? Essas provas de função reumática, se você for estudar a fundo os trabalhos, assim, não existe nenhuma comprovação científica de que a prednisona ajuda, de que o intralípide ajuda, de que a imunoglobulina ajuda, mas também não existe nenhum estudo que prove o contrário, a não ser o intralípide em pacientes com mais de 40 anos, né, que já está comprovado que piora o resultado de gravidez fazer intralípide em paciente acima dos 40 anos. Então, isso é contraindicado. Nem imaginava, achei que fosse para todo mundo. É contraindicado, hoje em dia a gente não faz mais. E aí entra essa coisa, né? Então, quando você não sabe o que está acontecendo, a gente começa a fazer tudo que tem. Então, o AS ajuda. O AS teve um trabalho, mais ou menos, acho que na década de 80 ou 90, que fala que você tem um aumento da irrigação útero-ovariana, e isso facilitaria a chegada dos hormônios e do que a gente precisaria para melhorar essa irrigação sanguínea aí do útero e do ovário. E isso, teoricamente, ajudaria. Hoje, ficou nessa dúvida se ajuda ou se não ajuda. A aspirina tem inúmeras, né, funções. Uma delas, hoje, é para diminuir o risco de hipertensão na gravidez. Está comprovado. O doutor Daniel, colega de faculdade nosso, ele foi para Londres, fez um trabalho e comprovou isso, saiu ano passado. Isso foi um dos grandes trabalhos aí do ano passado. E então a gente acaba usando por uma questão de melhorar a irrigação, e se não prejudica, vamos seguir. Claro, o paciente tem úlcera, o paciente tem algum problema, tem alguma intolerância ao AS, não vai tomar, não vai também ter um prejuízo. E aí vem a história das células NK, né? Então aí vem essa questão. Então a primeira coisa importante disso é assim: o embrião, no primeiro momento, ele vai se aproximar do endométrio, mas ele não vai se aderir diretamente ao endométrio. Ele não tem defesa imunológica suficiente para aguentar a defesa, por exemplo, do endométrio. Então ele fica por repulsão elétrica mesmo, é como se ele ficasse distante um pouco do endométrio, mas por cargas elétricas realmente negativas. Então, nesse primeiro momento, ele vai chegar bem perto. Depois ele começa a implantação e aí, por último, ele vai fazer essa invasão trofoblástica e vai se implantar diretamente no endométrio.
Então, hoje em dia, as grandes teorias, elas giram em torno dessa imunologia nesse local. Então, antigamente a gente achava, então dá prednisona. E aí você diminui a resposta imune para evitar que tenha um problema. E aí descobriram que não é diminuir, é regular a resposta imune. Você precisa da resposta imune. Então, aquelas células NK que vêm presentes em 5% na biópsia do endométrio, elas são importantes para regular essa resposta autoimune. Autoimune não, essa resposta imune. Então, ela tem uma função. Não é que você precisa zerar as células NK. Mas isso está zerado. Também é um problema? Não significa. Agora, quando você tem mais de 15% a 20% de células NK uterinas, você sabe que você tem um desequilíbrio aí persistente. Outra coisa, né? Tem gente que faz a biópsia e no começo do ciclo. Isso é uma pergunta muito comum. Doutor, eu não consegui engravidar, o doutor pediu para fazer entre 16º e 22º dia. Isso é um problema, porque às vezes o laboratório não dá, o convênio não dá, não consegue internação e tal. Por que é importante isso? Porque você tem oscilação de quantidade de células NK, principalmente, durante o mês. Então, no início do mês, você tem uma concentração, e nessa época, que é a época que a gente faz a transferência de embrião, você vai ter a resposta mais parecida com o que você vai fazer no ciclo. Então, o correto é fazer esse exame na época que você estiver ovulando? Não. Na época que você transferiria esse embrião, mais ou menos entre o 16º, 21º e 22º dia. 3 dias depois da ovulação, mais ou menos, né? Então, 16º dia, entendi. 16º ao 21º. Do 16º ao 21º. Você pensar que se você for transferir, por exemplo, vamos supor que você fosse ovular naturalmente. Ovulei no 14º. Eu vou transferir um embrião em D3 para dentro dessa cavidade. Então, eu vou transferir ele mais ou menos em 17º. Se eu ovular em 13º dia, você vai estar no 16º. É mais ou menos essa conta. Se eu transferir em D5, um embrião de D5 estaria chegando na cavidade no 19º dia. Então, você vai pegar a cavidade nesse período. Por isso, esse número mágico. Delay, né? O atraso aí. Entendi. A esteroscopia é um exame bom para ser feito no início do ciclo, quando você quer pesquisar pólipo, miomas, outras alterações. Essa não é a época ideal para você fazer. Quando você vai pesquisar imunohistoquímico, aí é do 16º ao 21º, por essa questão de oscilação das células NK. Nunca imaginei isso, meninas. Para mim, isso aí já é tipo novidade total. Eu nunca... Não sabia, doutor. Isso é muito legal de saber. Porque, no geral, as pessoas fazem na data que o convênio marca, né? O convênio marcou tal dia, vou lá fazer. Então, meninas, atenção aí. Entre o 16º e o... 21º. 21º. Até o 22º. Então, aí a gente pode até dar uma calculada, mais ou menos, né? De acordo com o nosso ciclo. Se o ciclo for mais curtinho, se o ciclo for de 28 dias, de 30 dias, de repente fazer. A gente tem aqueles aplicativos lá, a gente dá um jeito, a gente conta tudo. Conta tudo. E aí... Até tremi aqui da empolgação toda. Adoro saber essas coisas, porque elas me perguntam, e depois eu vou anotar tudo, vou confirmar com você se está tudo direitinho, e aí eu já passo para frente que elas me perguntarem e já sei responder. Já sabe. Porque elas me perguntam. Uma pergunta aqui, doutor. Antimileriano em qualquer momento? Qualquer momento do ciclo. Antimileriano não tem problema. Ele pode ser dosado a qualquer momento do ciclo. Isso, mas alguns médicos parecem que fazem questão que seja numa época específica. Tem alguns médicos que pedem que faça mais ou menos no início do ciclo. Porque o antimileriano, quando é feito no início do ciclo, você tem mais folículos antrais em ação. E o antimileriano, na verdade, é um hormônio que você vai conseguir achar nesses folículos antrais. Então, o que acontece? A paciente que tem, por exemplo, ovário policístico, existem alguns trabalhos que falam que um dos critérios, estão querendo, inclusive, incluir isso como um critério de diagnóstico do ovário policístico, quem tem um antimileriano acima de 4,8. Então, você fez um antimileriano, deu 4,8, opa, possivelmente esse paciente tem SOP. Não é tão comum você encontrar um antimileriano de 4,8 numa mulher que não tem ovário policístico. E eles acharam uma sensibilidade nisso, então eles puseram esse corte de 4,8 em 92% das pacientes. Então, se você pegar 100 mulheres com antimileriano de 4,8, você vai ter 92 ovário policístico.
Então, isso é um critério realmente importante para a gente ver. Aí você pega o Recovel, né, que é a medicação FSH recombinante, hoje ele lida exatamente com isso, para tentar melhorar a qualidade desse embrião com FSH recombinante, e a dose, para achar a dose, você usa o índice de massa corpórea e o antimileriano. Agora, voltando ali à implantação, né, depois do imunohistoquímico, que a gente vai fazer essa questão das células NK, e vai pesquisar, aí vai fazer o quê, então? Aí veio células NK positivo. O que a gente faz? Se a gente for ser bem restrito à literatura médica, a gente não faz nada. Não tem indicação nada. Então, você vai fazer prednisona não adianta, imunoglobulina não adianta, intralípide não adianta. A minha experiência nesses casos, assim, o intralípide ajuda, tá? Não é a solução, sempre. Todos os Quer problemas, dizer, fiz intralípide vai dar certo, mas os casos ultimamente que eu tenho tido, experiência tem dado certo. Eu acho que é essa história que eu te falei. Quando você não sabe, faz tudo. Então, falta ainda estudo científico sério, falta muitos dados científicos para a gente afirmar o que tem. Então, pode ser também jogada de indústria farmacêutica? Pode, mas tem funcionado, né? Então, a gente usa. Sim. Aí vem o teste ERA. Aí, o teste ERA, durante um tempo, eu não acreditei muito. De um tempo para cá, eu acho que eu tenho feito bastante teste ERA e eu acho que eu tenho começado a rever um pouquinho o meu conceito em relação a ele. E eu tenho visto que tem tido sucesso fazendo o que o teste ERA manda. Então, às vezes, o teste ERA fala assim, olha, 12 horas a mais só de progesterona, só 12 horas, tá tranquilo. Você faz um ciclo, no segundo ciclo ela engravida. Aí o mais cético fala, ela iria engravidar. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas deu certo. Então, ele falou, deu certo. Ele cantou a bola. Falou, ó, faz 12 horas a mais. Eu fiz, deu certo. Eu acredito que, ok. Então, a gente fez alguma coisa diferente. A falha de implantação, a palavra é faça alguma coisa diferente. Tente alguma coisa diferente. Invente qualquer coisa diferente. Qualquer coisa. Você precisa fazer qualquer coisa diferente. É o tempo de exposição ao estrógeno, a dose. Alguma coisa você vai precisar regular porque não deu certo daquela outra vez. Então, se você Eu costumo dizer para as meninas, coisa, não vai dar certo, né? Exatamente. Eu costumo dizer para as meninas, né? A gente fica espremendo laranja porque a gente quer uma laranjada. Aí, de repente, a gente decide que a gente quer uma limonada, mas a gente continua espremendo laranja. Não vai ter limonada. Não vai sair limonada. Em algum momento, a gente precisa alterar a rota. Não tem como a gente continuar fazendo a mesma coisa se está dando errado. Então, é legal saber que existem algumas possibilidades para se evitar. As meninas estavam falando da questão da trombofilia, né? Que, enfim, que pode acontecer de dar uma falha de implantação. Mas, na verdade, você já disse que não necessariamente vai dar. Mais uma questão lá na frente. Mas não é sempre. Eu acho que vale a pena tratar, né? Na minha opinião, não é a opinião acadêmica, não é o que é descrito nos trabalhos. Isso é a minha opinião pessoal e o que eu faço no meu consultório. Eu acho que vale a pena tratar se você tem algum risco ou indício de trombofilia, tá? Isso é uma coisa que eu converso com os pacientes. Eu acho que a gente tem que passar para eles os riscos e os benefícios e o paciente decidir se ele quer tomar ou não. Eu tenho um paciente hoje fazendo tratamento que tem trombofilia e não está tomando anticoagulante, por uma decisão deles. E eu respeito essa decisão e eu acho que tudo certo. Ela fala, doutor, se não der certo, no próximo eu faço. Tranquilo, aí a gente está conversado. Você só não fala que eu não te avisei, né? Pronto. Não é? A gente sabe disso. Mas não vai acontecer nada, eu tenho certeza que vai dar certo e a gente segue. Eu acho que a gente tem que ouvir também um pouquinho o paciente. O paciente às vezes fala, doutor, eu não quero isso. Às vezes vai ser pior para ela usar do que você insistir em alguma coisa. Então, acho que a gente tem que ouvir o lado do paciente. Acima de tudo, isso é muito importante. E aí, agora, então, além do teste ERA, eu estava fuçando lá no site do Genomics e aí me apareceu 1 milhão de coisas novas, né? Que eu, particularmente, não tenho experiência, mas eu achei muito interessante trazer para vocês, porque é uma nova visão um pouquinho diferente da coisa. Ainda um pouquinho, assim,
um pouco controversa em alguns sentidos, porque eu tenho particularmente algumas coisas. Hoje eu estava conversando, inclusive, com uma paciente que é do projeto a respeito disso, e ela, graças a Deus, ela pensa igualzinho a mim. Eu ainda brinquei com ela, falei assim, adoro conversar com gente inteligente, porque você chegou exatamente no mesmo ponto que eu, que são os testes de compatibilidade. Então, o que são testes de compatibilidade que o Genomics hoje tem vendido? E eu acho que é uma coisa assim maravilhosa do ponto de vista científico, médico, é incrível, assim, uma coisa maravilhosa. A gente tem aproximadamente 600 tipos de doenças genéticas que a gente já conseguiu mapear as alterações cromossômicas e mutações, tá? Eles apresentam alguns kits, eu não vou fazer a propaganda dos kits, nada disso, mas você tem 3 tipos de kits de acordo com o número de doenças pesquisadas, né? E você pesquisa quem? Os parceiros que estão tentando engravidar. Ou parceiros, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez não seja o melhor exemplo, mas sei lá, eu, doutor Ricardo, sei lá, tenho um gene da doença celíaca, né? E minha esposa pode ser que também tenha. Então, eu já sei que ela tem, eu já tenho, eu não tenho indicação de fazer esse pareamento para doença celíaca. Só que tem inúmeras outras doenças que eu posso ter um gene recessivo e que eu não sei. E que se eu tiver associado a minha esposa a um gene recessivo, a gente juntando, a gente vai ter um risco mais ou menos, talvez, de 25% de ter um bebê com uma doença genética. Então, esse estudo serve para isso, né? Eu acho que ainda, assim, o primeiro momento, uma primeira leitura, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não indicar isso para todo mundo, porque uma criança que tem doença celíaca, ela não é uma criança doente, propriamente dito. Ela é uma pessoa que tem uma restrição alimentar, né? É uma doença genética, mas ela tem uma restrição alimentar, vive bem. Se ela controlar isso direito, ela não tem nenhum problema. O que eu vou fazer com esse embrião que tem essa doença? Eu não vou poder transferir? Né? Não é uma doença, não é uma síndrome de Down, não é um Edwards Patal, não é uma coisa mais grave. Aí entra num dilema ético, né? Então aí eu começo a ter essa discussão. Pode ser ignorância minha, é só uma primeira leitura, uma primeira... Não, realmente. vista. Tem pessoas que falam, por exemplo, tá, e se eu descobrir que meu filho vai vir com síndrome de Down? Aí Não você vou não pode... transferir? Não pode. Aí não pode. Ah, então, mas você imagina se dessem essa oportunidade. É uma criança, gente. É uma Né? criança. Se você for parar para pensar, é uma criança. E você está abrindo mão dela. Se você tiver, por exemplo, 3 embriões feitos PGD, e você vê 3 embriões com síndrome de Down, você falar, não vou transferir? Não Que transfere. escolha difícil pra gente. É muito, mas né, é complicado. Aí você vai falar, um problema digestivo, de alimentação, de repente, é o suficiente para você abandonar aquele Abandonar embrião, uma né? criança, né? Então, aí isso Exatamente, entra num dilema ético. Então, eu acho complexo. Eu acho que, assim, do ponto de vista científico, eu acho que, por exemplo, é muito legal, vai ter uma ação muito boa quando você, por exemplo, vai usar óvulo doação. Então, por exemplo, o paciente, ele tem, por exemplo, essa doença celíaca, ele sabe que ele tem o gene. Então, na hora que ele pegar um óvulo doado, ele vai fazer o teste dessa compatibilidade e ver se o risco de ter uma doença genética, sei lá, é alto. E aí eu acho que ele pode deixar de escolher aquela doadora, não deixar de escolher o embrião. Então, não, esse aqui, olha, a compatibilidade não é tão boa. Mas é isso, a gente ainda está alguns anos-luz ainda disso chegar, né? E aí tem um outro Doutor, teste, mais acho uma pergunta. que eu vou até Linkando deixar com para essa, você essa sua perguntar. resposta. Oi, desculpa. Não, eu vou te deixar uma pergunta para você fazer amanhã para o doutor Danilo. É amanhã a live do Danilo? Amanhã, isso, amanhã às Aí eu vou 8, é. deixar uma pergunta para você fazer para ele. Olha, eu sacaneando o Tá, Danilo. vamos. A respeito desse, lá no Genomics também tem um teste de aneuploidia do espermatozoide, que eu achei De maravilhoso. quem? Depois você vai ter que me mandar escrito para eu poder saber falar isso na mão para ele. Tem um teste novo que eles fazem, que eles buscam um estudo do número de cromossomos no espermatozoide que vai ser utilizado, entendeu? E aí eu queria depois que ele explicasse sobre esse teste, se realmente é um teste funcional, bom, ou se é só mais uma coisa nova que apareceu. Porque eu fiquei maravilhado, quer dizer, se estão falando que síndrome de Down vem do sexo masculino, como tanta gente fala, então a gente consegue parar, por exemplo, várias síndromes com isso, né, com um estudo desse. E isso é maravilhoso, a gente pensar nessa possibilidade.
Sem E dúvida. deixa eu ver se Sem falta dúvida. mais alguma coisa. Genética, a gente falou do estudo genético, aí você acaba com a história da falha de implantação pelo estudo genético do embrião. O NGS, hoje em dia, ainda é a melhor forma de você fazer o estudo do número de cromossomos, o sequenciamento. E se você for estudar alguma doença genética específica que o casal tenha, você tem que fazer o PGD, tá? Então, o PGS versus PGD, essas indicações, mas o PGS ou o NGS são muito bons. Fator imunológico, sempre uma dúvida. Essa é a grande questão. A dose de prednisona, o quanto usar ou não usar. Fazer sempre diferente, tentar coisas diferentes. Às vezes você tem que aumentar a dose. A prednisona tem que tomar um pouco de cuidado e tem que conversar com o paciente. Porque, por exemplo, ele não pode interromper o tratamento de uma hora para outra, não pode parar de tomar corticoide de uma hora para outra, senão faz lesão complicada. Outra coisa, o uso prolongado de corticoide no início da gestação é pequena incidência, mas pode aumentar a incidência de lábio leporino, tá? Que é aquela fenda palatina, que tem até um ator de Hollywood bonitão que tem lá um corrigido, vive normal, uma criança normal, mas você traz um defeito na face da criança, isso tem que tomar um pouco de cuidado e ter critério. Mas aí você põe na balança, ou eu uso isso e tenho meu filho, ou eu não posso, de repente pode ser que eu não tenha meu filho. Então, às vezes é uma correção cirúrgica, vale a pena, põe um peso e a medida. Ou às vezes não vai dar nada também, né, doutor? Não se É. sabe se vai realmente a criança vir com essa questão, né? E Na verdade, assim, acho que a função do médico, durante todo o tratamento, da investigação, até o positivo ou o negativo, é difícil, porque são muitas pequenas coisas. Hoje você está falando uma porção de coisas aqui que, tipo, eu nem imaginava. E é uma porção de coisas diferentes que vocês têm que estar atentos 24 horas por dia, todo o tempo. O paciente chega na frente, tem que voltar todo o histórico dela, né? E pensar, o que eu vou fazer de diferente agora, né? Aí não, a gente tem que se virar. Isso quando vocês não chegam com umas perguntas mais malucas ainda pra gente, que às vezes a gente não sabe a resposta. E eu, graças a Deus, eu tenho a tranquilidade e falo, nunca vi, Não sei. vou estudar, prometo que na próxima vez que você passar aqui eu já vou saber o que você está falando. Mas assim, a paciente vira, se tiver um tempinho, eu já estou entrando na internet, já estou procurando revista, procurando na Sociedade Americana, fuçando qualquer coisa para tentar entender o que ela está falando, ver se é besteira, porque também tem um monte de boato, né? Que vai surgindo e o boato vai aparecendo. Então, acho que é mais ou menos essas as causas, as falhas, as principais histórias que a gente pensa. Eu acho que a nossa cabeça, ela tem que estar aberta, né? O médico hoje de reprodução, a gente tem que ouvir o paciente. E isso é uma falha muito grande nossa, dos médicos. A gente não foi formado para ouvir dessa forma. Apesar de que você chega na faculdade, todo mundo fala, tem que ouvir o paciente, tem que ouvir o paciente, tem que ouvir o paciente. Mas aí depois parece que de um tempo você tem que estar tão consciente do seu diagnóstico e você tem que estar tão seguro daquilo que, independente das vezes do que o paciente está falando, você acha que aquele diagnóstico é o certo. E é aí que a gente erra. É aí que a gente perde a chance de mudar a sintonia. Então, às vezes a gente ouve o paciente reclamando, pô, o doutor não me olhou, já saiu prescrevendo, já saiu pedindo, já saiu fazendo, não me deu atenção, não ouviu o que eu tinha para dizer. Às vezes ela não tem muita coisa para te dizer do lado clínico, mas ela precisa te falar, né? E você precisa ouvir, você está ali para aquilo. Não adianta ser só um técnico, você tem que ser médico, psicólogo, amigo, companheiro, conselheiro, você tem que ser tudo ali naquela hora. Doutora, tem umas perguntas das meninas aqui. Vamos Você lá. quer falar mais alguma coisa ou eu posso perguntar? Pode perguntar, vamos lá. Aqui, elas perguntaram assim, é verdade que existe um procedimento que ajuda a fixar embrião no endométrio? Então, isso ela deve estar falando a respeito, assim, tem algumas coisas que discutem sobre isso. Então, falam do embryo glue, que é uma cola do embrião, etc. Não serve para nada. Isso aí não aumenta a taxa de gravidez. Algumas pessoas usam isso de rotina, a gente respeita, mas na literatura não adianta. Eu acho que pode encarecer o tratamento, eu acho que não vale a pena, tá? Isso é uma opinião pessoal. Alguém perguntou da injúria
Bem. É, a injúria. Aí, o segundo ponto é a injúria. A injúria teve um trabalho também, não faz 5, 6 anos atrás, que falou que ajudava a implantação. Eu acho que, assim, a injúria, para quem tem, por exemplo, células NK, já ficou comprovado que piora as taxas de implantação. Então, fazer uma agressão aumenta as células NK. Não dá para você fazer injúria em todo mundo. Então, injúria você tem que tomar um pouco de cuidado. Antes a gente fazia, eu mesmo fiz muita injúria, hoje eu já não faço tanto. Eu acho que a injúria não é o principal motivo. Eu acho que a estereoscopia, para que você consiga entender que o canal está aberto, já é mais importante para você ter uma transferência tranquila. Eu acho que uma das outras falhas também em relação à falha de tratamento, nem tanto de implantação, é uma transferência conturbada. Então, na hora da transferência, bate o catéter no fundo, na hora da transferência, não passa o catéter, aí você tem que pinçar o colo, você já dá uma contratilidade uterina. Existe agora uma teoria de que o útero também está contraindo, aí tem umas pessoas falando em fazer uterolítico, que seriam algumas medicações para bloquear essas contrações uterinas para fazer a transferência. Eu acho demais, assim, acho ainda muito pouco estudo, acho muito exagerado. Anestesiar a pessoa, fazer uma medicação uterolítica para depois transferir o embrião, acho demais. Então, assim, injúria, eu tenho uma experiência boa com ela, normalmente ajuda mesmo, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o paciente que tem realmente células NK, e agora eu estou começando a fazer, por exemplo, isso de rotina, estou fazendo com mais frequência, então aí você começa a individualizar melhor. E assim, tá? Falha de implantação, outra palavra é individualização. Não adianta você também fazer tudo igual para todo mundo, porque também não dá certo. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do seu trabalho, na verdade, porque eu converso com as meninas no geral, que são suas pacientes, e é difícil elas virem para mim e falarem, eu fiz isso, aí a outra fala, também fiz isso, também fiz isso. Isso não existe. Mais com fácil. você eu realmente não vejo. É muito difícil, muito difícil. Até medicação. Eu já vi você mudar a medicação do projeto. Não, isso você não vai tomar. Eu não vou não vai a dar medicação certo. do projeto, a gente vai tirar. E ele tira, gente, ele tira na maior, assim. Não, você não vai tomar esse negócio, não. Esse negócio vai ser assim. E quando eu converso com as meninas, eu sempre falo para elas, você vai no Dr. Luba a primeira vez, teve uma falha de implantação, leva o nome dos remédios que você tomou, leva tudo que você fez, porque eu sei que você olha e que você quer saber. Putz, tomou a medicação X e aí não teve teve uma resposta muito baixa, mas o antiviral é alto. Eu acho que isso é informação importante para você, né? A gente tem que aprender, não é com erro, né? A gente tem que aprender com o que o outro colega fez, porque a chance do que o outro colega fez ser igualzinho que a gente vai fazer é grande. Essa história do FSH, por exemplo, você vai dosar testosterona, você viu testosterona abaixo de 0,45, você normalmente pensa em FSH. Quando o paciente é mais jovem, nem tanto. O paciente mais perto dos 40, obrigatório. Então, às vezes o paciente fala, eu tenho 39, meu antivileno deu 1,1, mas o doutor quer usar o Gonal. Quer usar o Gonal. Porque vai melhorar o resultado. Por quê? Porque eu vi o exame ali, aquilo ali. Já tem literatura que comprova que a melhor medicação não é o HMG, e sim o FSH. Então, em vez de você gastar o dinheiro simplesmente para fazer uma mini-FIV ou uma medicação que não vai ser tão boa, se quiser fazer, a gente faz, tudo bem. Olha, doutor, eu vou fazer mini-FIV, mas tem que estar ciente que você não está fazendo o que eu achava melhor. Acho isso muito importante de estabelecer. Doutor, eu não tenho... Tem os resultados também pessoais, né? A gente, quando a gente faz um trabalho, a gente quer, de uma maneira ou de outra, resultado, né? Quando eu dava aula, por exemplo, eu queria ver as pessoas falarem inglês. Eu não queria, né, simplesmente estar ali, fazer a aula e tal, e passava 6 meses e estava todo mundo igual. Você quer seus positivos, você quer seus desafios, quer saber se funcionou, se não funcionou. E às vezes ceder a paciente também pode comprometer essa sua satisfação profissional como profissional também, né? Poxa, né, eu sou médico, eu sei que esse é o caminho, então é lógico, eu tenho que falar, meninas, não tem jeito. Nem que ele fale, olha, gente, muita calma, esse é o doutor Luba. Não, vamos com calma, vai pensar, vai tomar um vinho com o teu marido. Não, mas doutor, eu quero fechar agora. Então, tudo bem, se quiser fechar, a gente fecha, mas pensa direitinho, fica um pouquinho aqui na recepção. Um mês não vai mudar na vida de ninguém. Se quiser fechar agora, fecha. Não tem pressa. Eu
Eu acho que tudo que a gente faz com muita pressa não dá certo. E aí depois a gente se arrepende. Fala, putz, eu não devia ter feito com tanta pressa. Né? Isso é ruim. Gente, sensacional. Doutor, eu amei. Muito, muito. As meninas estão perguntando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Mas enfim, não tem como a gente responder tudo, meninas. Depois você me faz aí um outro apanhadão. E esperando aqui terminar o mês da infertilidade, toda a programação que a gente tem. Aí depois a gente faz outra live, tira mais dúvida. Isso aí é um prazer. A gente está sempre junto. Doutor, olha, um beijo, obrigada, bom descanso. Obrigado a você, Cláudia. Não tem palavras, sempre agradeço muito, porque é sempre muito legal. Um beijo, doutor, obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, doutor. Tchau. Meninas, gratidão, 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 doutor Luba, vocês. Um beijo pra vocês, eu vou. Obrigada, hoje foi lindo, muito legal, tô muito feliz. Beijo, meninas, boa noite, bom descanso, espero vocês amanhã. Beijo.